Ora, cá estamos para mais um Faladura. E hoje o tema é o Natal. O Natal. No Sporting, o Natal é um tema engraçado, tendo em conta que existe aquele mito, ou existia, ou vai continuando, que o Sporting normalmente não chega ao Natal. Também existem aí outras coisas que eventualmente são as prendas de Natal, podemos também brincar por aí, são as prendas de Natal, que é a antecipação do mercado que aí venha. E também existiram, até este fim de semana, disseram os nossos rivais que tivemos algumas prendas de Natal ao assinalarem. O Sporting ter visto assinalado um penalti aos 90 minutos. Se calhar podemos começar, digo eu, sugeria começarmos pelo marco, pela questão mítica do Natal. O que é isso do Sporting não chegar ao Natal? Não sei, Gil, estás aí? Estou aqui. Olha, só para esclarecer uma coisa, é que o Rui ainda não chegou a casa e, portanto, começámos a gravar sem o Rui, portanto, o Rui a qualquer momento irá entrar e, portanto, não, o tripé está meio torto ainda estamos a tentar incluir em duas pernas. E lá está, porque o Natal também é isto, é estas confusões todas nos últimos dias, nos dias antes, de andar de um lado para o outro, ou com compras, ou com visitar a família. Exato, e parece que este episódio estava embruxado por algum motivo. Sim. Foi talvez o episódio mais difícil que nós tivemos para gravar, para conseguir agendar, porque estava complicado. Tanto que estamos a começá-lo agora assim, à pressa, porque por causa desta questão da agenda, e amanhã já é dia 24 e nós não queríamos de toda a forma amanhã estarmos a fazer isto. Ora, é um tema interessante. O Natal no Sporting sempre foi um tema interessante, não é? Desde tempos idos que se diz que o Sporting chegava ao Natal e baqueava, não é? Exatamente. Verdade seja dita que se calhar nos últimos anos o Sporting chegava ao Natal e baqueava, não por questões internas, não por questões próprias, mas muitas vezes por questões fora do seu controle. Portanto, eu lembro-me na época do Leonardo Jardim, não é? Nós íamos em primeiro, íamos chegando a primeiro ao Natal e fomos indecentemente roubados no jogo antes do Natal e acabámos por perder a liderança nesse jogo, porque fomos indecentemente roubados. E portanto o mito acabou por criar-se um bocadinho assim. O que é facto é que, por um motivo ou outro, o Sporting parece que sempre teve uma equipa muito curta no que diz respeito ao futebol. Pois, se calhar um dos encantos do Natal tem sido esse, não é? Também, ou seja, as coisas normalmente é como aquelas máquinas, não é? Que tanto depressa vão e depois tem aquele momento em que colapsam de vez. Pois, e a nossa parece que sempre foi muito habituada a colapsar no Natal. Não sei se é do frio, se o que é, mas de facto nós temos aqui por alturas de dezembro, novembro, dezembro, por alturas desta altura, já nos víamos arredados do título. O que é estranho este ano, isso não estará a acontecer, não é? Ainda para mais aquilo que tu referiste, no último jogo temos tido um penalti polémico aos 90 e qualquer coisa minutos, que foi assinalado. Começa logo estranho por aí, portanto. Quer dizer, repara, é estranho, é a falta de hábito. Exatamente, mas é estranho, não deixa de ser estranho. Um penalti a favor do Sporting ser assinalado aos 90 e qualquer coisa minutos de jogo, okay, para dar os 3 pontos. E que lhe dá os 3 pontos, que é uma coisa ainda mais estranha. Pronto. E portanto, obviamente que isto também nos leva a. O Sporting converteu o penalti, e ainda bem que o converteu, o Sporting converteu o penalti, e acabámos por ganhar o jogo ao Farense por 1-0. E portanto, desta vez tivemos um caso polémico
nos deu 3 pontos. Que é uma coisa assim, tipo, pá, dificilmente, obviamente que se tu pensares bem, isto depois levanta-nos aqui alguma questão que se calhar não é tão natalícia como isso, que é, alguns dos nossos sócios e adeptos ficaram revoltados pela forma como o Sporting ganhou. E, portanto, pela forma do Sporting ter recorrido do Sporting ter recorrido, salvo seja, do Sporting ter sido beneficiado. E é engraçado perceber isto, porque eu lembro-me noutras alturas o Sporting ser beneficiado também, ou virem dizer que o Sporting teria recebido uma prenda, se calhar não no Natal, não estávamos nessa altura, não é? E eu não me lembro destas pessoas ficarem tão indignadas assim, com esta forma de... Não sei, epá, eu continuo a dizer que nós temos que separar o que é político do que é desportivo. E nós não podemos ser... não podemos ter uma visão do clube e das coisas quando lá estão uns e termos uma visão completamente distinta nas mesmas situações quando lá estão outros. Porque a minha questão política é com o Varandas, não é com o Sporting. E, portanto, o Varandas é o presidente do Sporting agora. Mais valia que não fosse. Pá, mas eu também não votei nele. E, portanto, se eu não... Assim, eu tenho que apanhar com um presidente do qual não gosto, do qual já sabia que não era minimamente preparado para aquilo que ia enfrentar. Mas o que é facto é que os sócios, e ninguém mais, resolveram dar-lhe essa prenda de Natal em setembro. Portanto, que foi votarem nele e borrifarem-se positivamente se ele tinha experiência, ou se não tinha, ou se sabia alguma coisa de futebol, ou se não sabia. Portanto, os sócios resolveram passar uma carta em branco. Aliás, diga-se de passagem que todos aqueles que se apresentaram em eleições eram todos cartas em branco. Eram todos cheques em branco. Okay? Do meu ponto de vista, daquilo que eu acho que é um presidente do Sporting, um presidente de um clube desportivo, ou de uma SAD, se quisermos ir por aí, eu acho que todos eles eram um cheque em branco enorme. Além disso, destas coisas também foram candidatos forjados, não é forjados, por serem, aqui dá para os dois lados. Mas forjados com J, acho eu. Não, pois, forjados. Sim. Eu percebi. Forjados de feitos e não forjados de falsificados, não é? Agora que mas calha bem, que dá para vários tipos. Dá para os dois lados, é verdade, tens razão. Dá para os dois lados. Mas estava a dizer que foram candidatos que foram forjados em 3 meses, quer dizer, não. E pareceu que quando aparecem 7 ou 8 candidatos, e não posso falar pelo mérito ou demérito de cada um deles, mas dá a ideia, pronto, quer dizer, as pessoas apresentaram-se e se entenderam em consciência que o deviam fazer, mas não, claramente não são isso. Ninguém também pode dizer-nos o contrário, que foram projetos amadurecidos, que estavam pensados há coisa de 6 meses, pensados com cabeça, tronco e membros, com uma visão, digamos, própria. E, portanto, nesse aspecto, quer dizer, pronto, se calhar foi por isso que até apareceram tantos que nem sequer houve o tal tempo para se tentarem fazer algumas agregações. Pedro, e há que dizer uma coisa: o Benedito, tirando o Varandas, pronto, por questões profissionais, mas o único, se calhar, mais ligado ao clube era o Benedito, porque dos outros, quem é que conhecia o Rego antes dele se apresentar a eleições? Quem é que sabia que o Tavares era sportinguista? Ok? E, portanto, e já para não falar, ou seja, o Richardi também com ligações ao Sporting, que já é uma figura... Sim, mas ninguém pensava que o Maria Richardi, digamos, se quisesse assumir como o homem da frente, o homem do leme. Tinha ficado que era um homem de bastidores. Pedro, o que me confrange no meio daquelas coisas todas era... Há pessoas... Como é que eu ia explicar isto? Tu, para gerir um clube de futebol, e se calhar estamos afastados do Natal, o que é uma pena, mas já lá voltamos. Acho que virmos aqui este assunto também é importante. Só tenho pena do Rui ainda não ter chegado, porque acho que também era um tópico que ele haveria gostado de abordar. Tu, para gerir um clube,
tu tens que ter um conjunto, tens duas uma, ou tu tens que ter um conjunto de skills bastante alargado, ou tu tens de ter uma equipa, uma capacidade de gerir e de ter uma equipa que te suprima a tua falta de skills. E tens de ter um que é o essencial de todos, que é seres um excelente comunicador. E, portanto, estamos a falar da instituição Sporting Clube e não propriamente da SAD, não é? E se calhar podemos falar das duas numa só, porque tu acabas por ter que ter. A gestão desportiva do clube não difere muito da gestão desportiva da SAD. Eu acho que difere no sentido em que tu tens o futebol e o futsal por um lado e tens as outras modalidades por outro, que ao nível da negociação de atletas e por aí fora, me parece um bocadinho mais simples do que o do futebol, que por questões comerciais, parece-me a mim, não posso afirmá-lo perentoriamente, não trabalho nesse mundo, não é? Mas parece-me a mim que tem outras, como se diz aqui no Alentejo, tem outras porras, percebes? Tem outras coisas que tu precisas, tem outros movimentos que têm que ser feitos para tu muitas vezes alcançares determinados objetivos, e aqui determinados objetivos é conseguires o recurso que tu achas que se encaixa naquela forma ou naquela estrutura e que potenciará a tua gestão desportiva. Portanto, nesse aspecto penso que é mais simples. Há uma parte da gestão desportiva das modalidades que é menos complexa, ou seja, é mais direta e o acesso é mais simples. Depois tens uma parte, essa mesma parte no futebol, apesar da gestão desportiva ser a mesma, porque a gestão dos jogadores, dos objetivos, das equipas e não sei o quê, não difere muito de uma para a outra. Talvez difira na questão da exposição mediática de um jogador de futebol e não tanto no caso dos jogadores das modalidades. Mas ainda assim hoje aquilo que se vê, no caso dos 3 grandes ou 4 grandes em algumas modalidades, percebe-se que há jogadores que têm esse foco, ou seja, que já conseguem, mesmo que sendo de modalidades do vôlei, do handball e mais não sei o quê, se mijarem fora do penico, como se costuma dizer, já são notícia, já aparecem a dizer que o jogador A, o jogador B foi beber copos e doce e espetou com o carro e não sei o quê. Portanto, isto já não está só reservado ao mundo do futebol. Que é tudo o que pode acontecer em festas natalícias. Portanto, isto está tudo dentro voltamos outra vez ao tema. Exatamente. E portanto parece-me a mim que isso, a grande diferença está aí. Em todo o caso, quer como presidente da SAD, quer como presidente do clube, como ao Sporting Clube de Portugal, nós não podemos ter um comunicador, nós não podemos ter um comunicador como o Varandas, ok? Que tem duas coisas más, ele não sabe comunicar e não sabe o que diz. Tem essas duas coisas más, é que não sabe comunicar. Enquanto, por exemplo, o Bruno sabia o que dizia e por vezes comunicava mal, o Varandas, do meu ponto de vista, faz o pleno nesse aspecto. Não sabe nem o que dizer, nem como dizê-lo. Portanto, é uma maravilha. É um desastre. É um desastre. O Varandas é um desastre automóvel, ferroviário e fluvial, tudo num só. Portanto, é uma panóplia. Estamos no Natal e estamos em primeiro. Eu vejo montes de gente a festejar, a pôr posts, parece que ganhamos a Liga dos Campeões, tudo que é sítio. E eu também, repara uma coisa, eu presumo que tu também estejas contente e eu também estou. Percebe? Sim, triste não estou, mas é destas coisas, estamos na 11ª jornada, quer dizer, calma. Claro que é melhor ir em primeiro que ir em segundo, ou em terceiro, ou em quarto, ou em quinto. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, obviamente, não acho que seja saudável para nenhum sportinguista embandeirar em arco. Também não acho que o oposto seja saudável, que é desvalorizar completamente. Não sei se me faço entender, ou seja... Sim, não é aquela, vamos em primeiro, mas pronto, a gente daqui um bocadinho vai perder, não vale a pena. Também é idiota. Ou então esta nova posição, que eu acho que é giríssima, que é, isto não vale tudo para ganhar. Quando falamos do lance polémico, são coisas... se tu fores aos sócios do Cascalheira Futebol Clube, ou do Não Tenrites, ou do Futebol Clube, ou do Pantufas, percebes? E qualquer um desses que seja sócio de um clube pequenino, num caso polémico, em qualquer uma das modalidades, eu desafio a ver quem é que vai dizer não, aquilo não é falta, fomos bué de beneficiados. Isso não acontece com ninguém. Só com o Sporting.
Eu só me lembro de um presidente de um clube dizer alguma vez numa conferência de imprensa em que fomos beneficiados. Foi o Bruno Carvalho uma vez que o obrigaram, entre aspas, numa conferência de imprensa a dizer que fomos beneficiados. Eu não vejo isso acontecer nem com os presidentes do Benfica, nem com os do Porto. Não vai ninguém para uma conferência de imprensa assim, mas diga lá se foi beneficiado ou não. Diga lá se foi beneficiado. E eles naturalmente o que vão responder é não fui. Fui roubado, fui gamado. Aquilo é penalti e é penalti ponto final parágrafo. Porque o adepto, desta semana falava com o meu amigo Pedro Amaro, e dizíamos isso mesmo, que é a racionalidade. Um adepto não pode ser completamente racional no que diz respeito ao seu clube. Isso não existe. Nós não podemos amar por um lado e dizer que não, mas aqui estamos a ser muito... Isso não é de um clube. Um gajo quando olha, não consegues olhar objetivamente, ou não deverias conseguir olhar objetivamente, para esta questão. As pessoas hoje em dia conseguem, porque têm um desligamento tão grande do Sporting, por via de outras questões, que acabam por conseguir dizer estas coisas. Isso é verdade, um indivíduo quando faz parte, ou deveria, quando faz parte de um clube, mas és faccioso. Exato, claro. Assumir um clube é assumir uma facção. Pode, obviamente, enfim, dentro da medida do possível, tentar manter um equilíbrio mental que permita mais ou menos ver onde é que estão as coisas de forma minimamente imparcial, mas o facto de nós termos escolhido um clube, só esse primeiro passo, que às vezes acontece aos 4 anos, aos 10 anos, torna a nossa visão sempre parcial, quer se queira ou quer não se queira, e não tem mal nenhum assumir-se isso. Aliás, os únicos adeptos que têm este tipo de discussões e estes complexos e quase conversas de divã de psicóloga, os únicos adeptos que eu vejo a ter são os do Sporting, o resto dos outros. Eu acho que, mas o mais engraçado é que nós nem sequer podemos dizer que só temos estas conversas porque não temos vitórias para nos... Porque se tu fores a ver... Parece e continuo. Se tu fores a ver aos clubes que nunca tiveram vitória, eles também não falam disto. Ou seja, isto só acontece porque nós hoje em dia temos um grupo de adeptos e de sócios que estão de tal forma desligados do Sporting por outras questões, ok? Que racionalizam todas estas coisas. E no fundo, isto é uma forma, ou seja, é uma forma deles atacarem a direção que lá está neste momento. Pá, vamos para trás. Não estamos a falar, em muitos deles casos não estamos a falar. Atenção, isto para mim é a minha opinião. As pessoas tomam a posição que quiserem, não me cabe a mim criticar. Eu posso criticá-la e sou crítico dessa posição, mas no sentido positivo. Okay? Eu percebo de onde é que as pessoas vêm. Ora, aí está o Rui. Como é que é, man? Feliz Natal, cara! Feliz Natal! Olha, estávamos a falar do Natal. Estás a gravar, estás em direto. Estás em direto. Em direto não. Olha, para dar voltas. É verdade. Isso. Depois diz que a malta começa a vomitar e o caraças andas aí de um lado para o outro a fazer malabares. Olha, uma coisa que é boa, a cadeira da Media Market já chegou. A gente viu no Facebook. Olha, põe aí o alerta CM, Gil. O alerta CM. Chegou. Espera. Chegou a cadeira do Rui. Pô, na raça. Sim, porque ele não vai usar a cadeira no falador, é só no na raça. Aliás, a partir daquele momento que aquilo estiver pronto, mesmo este programa só é feito da raça. Nice. Olha, mas estávamos a falar do Natal e dos mitos do Natal e entretanto a conversa descambou um bocadinho. E descambou um bocadinho por uma questão daquilo que eu e o Pedro estávamos a falar, que é aquilo que sucedeu no último jogo. Ou seja, o Sporting, pelos vistos, teve uma prenda de Natal, teve um lance polémico aos 94 minutos, que deu 3 pontos, que é uma coisa que não foi aos 94, foi aos 84. Aos 84, está bem. É igual, dá na mesma. Era um lance que podíamos ganhar o jogo, pá. E mais, não só assinalaram o penalti, como o gajo que foi marcar não falhou. Também tínhamos a hipótese daquilo ser marcado e o gajo mandar a bola para as nuvens. Pronto. E estávamos a falar um bocadinho da posição daquelas pessoas que hoje em dia, que hoje há no Sporting, que é uma coisa, pá, que eu não consigo compreender. A sério, não consigo. Aceito,
mas não consigo compreender, que é aquela malta que diz, pá, isto não vale tudo para ganhar, o Sporting não pode estar a ser levado ao colo e tal. E eu começo a olhar para aquilo e digo assim, como é que é possível que gajos do Sporting digam estas coisas? Isto é, os lampiões e os lampiões, os benfiquistas, que isto pode ser visto por outras pessoas e não estamos... Isso, quem vier que venha por bem, como diz o outro. Os benfiquistas e os esportistas é que têm que fazer este discurso. Não pode ser os sócios e os adeptos do Sporting que têm a racionalidade de olhar para um lance, até porque eu estava a dizer ao Pedro há bocado, eu lembro-me de outros lances, no tempo de outros presidentes, ok, que eram exatamente iguais. E onde éramos beneficiados por algum motivo, e eu não vi ninguém dizer, pá, estamos a ser beneficiados, isto é uma vergonha, não sei o quê. Ora, hoje isso só é possível porque estas pessoas têm do meu ponto de vista, têm um distanciamento tão grande do clube, porque pelas questões políticas, do Varandas e mais não sei o quê, que acabam por conseguir racionalizar uma coisa, pá, que não faz sentido. Pá, eu estava a falar dos clubes do Não Te Irrites e do Pantufas lá da nossa terra, lá do Barreiro. O Não Te Irrites, o Pantufas e não sei quanto. Pá, então, ou Galitos, ou o Vinha das Pé, o Vinhense. Pá, então vais ver esses jogos, percebes? Eu não acredito que um sócio do Vinhense, que é um clube pequenino, alguma vez vá dizer, se o árbitro lhe der um penalti polémico, isto é uma vergonha, o Vinhense está a ser levado ao golo. Atenção que eu falei do Vinhense porque é Sporting Vinhense. Nota. Okay. Muito importante. Percebes? É para eu responder? Depois estávamos a falar sobre isto. Não é uma resposta, não é uma pergunta, mas sim, podemos ouvir a tua opinião, obviamente. Em primeiro lugar, eu acho. Em primeiro lugar, boa noite a todos, é verdade. Olha, é Natal. Tu não estás a ver, mas eu estou a apontar para a minha árvore de Natal. É verdade. Nem no Natal o Giado trouxe o leitão de Natal, é uma vergonha esta merda. Isto é uma facada que estão a dar ao Giado. Já estou chumado. Bem, o que é que eu ia dizer? É assim. Em primeiro lugar, a história do lance com o Farense e a história do Natal. Nós sabemos, acho que nunca ouvi ninguém levar a história do Natal à verdadeira história de porque é que as equipas do Sporting normalmente só duram até o Natal ou no Natal começam a perder. Porquê? Existem vários motivos, mas principalmente porque houve pouca gente ou poucas direções. Isto pronto, hoje em dia já vai mais a ver com a direção, mas antigamente era que só com a estrutura tem a ver com o futebol e isto conta muito com os treinadores e os jogadores, que é a mentalidade, a parte da capacidade física, da maneira como era escolhido o plantel, estruturado e tudo mais. Normalmente não dava para muito mais que isso. E depois também porque os jogadores, e essa parte as pessoas às vezes não olham, que é os jogadores hoje em dia cada vez mais acham, e mal da minha opinião, mas é a realidade, que têm a faca e o queijo na mão, que tudo gira em volta deles, que eles são o centro das atenções e que eles são tudo e que os clubes sem eles não são nada. Ou seja, isso deviam pensar os sócios. Mas a questão é que é verdade que eles têm a faca e o queijo na mão. Só uma equipa como o Ruben Amorim tem é que é capaz de continuar unida, independentemente daquilo que aconteça daqui para a frente, até a final. Porque equipas com jogadores batidos, com jogadores experimentados, começa a haver azias, quando aquilo começa a não dar, eles não querem saber, alguns, não é todos, alguns não querem saber, se der deu, se não der não deu, ganho o meu à mesma, funciona um bocado assim. Nós temos outros exemplos em Portugal que isso pode ser interpretado dessa forma. O problema é que tem que ser criado de uma vez por todas, seja por esta direção ou por qualquer outra, que tem que haver uma exigência dentro do clube que leve isso sempre para além de Natal e que leve isso sempre para o fim, até ao fim em todas as competições. No que toca à prenda de Natal do Farense, eu acho que foi uma prenda de Natal e acho que foi um grande jogo do Farense. O Farense percebeu muito bem o que é que devia ter feito em campo e nós tivemos essa prenda de Natal. O problema é que não ser marcado, eu acho que devia ser marcado primeiro o penalti sobre o Fedal e depois o penalti sobre o Coates. O Sporá batia, depois vinha outra vez a bola de penalti, porque assim, nós não tivemos um lance, tivemos dois penaltis no mesmo lance. E era difícil. Quando o sportinguista diz que estamos a ser valocol se não quer.
se tivéssemos, eu ainda dizia assim, ok, eu concordaria com isso, atenção, já tive esta discussão contigo, Gil, do género, que normalmente ninguém se queixa quando é beneficiado. Eu acho que quando o Sporting for beneficiado, é aí que deve haver a queixa, é aí que devemos dizer que, pá, os árbitros estão tão mal que até nos beneficiam. Eu acho que isso era bem feito, mas pronto, realmente se calhar o Porto e o Benfica têm mais oportunidades para o fazer. Mas o Sporting é isso, os Sportingistas. Aliás, não, a gente fala do Sporting que foi em primeiro, mas espera aí que parece que no jogo do Porto e no jogo do Benfica os árbitros também resolveram ser uns pais natais e andarem a oferecer prendas, também ofereceram umas quantas. No jogo do Benfica só uma pessoa com capacidade de análise grande é que consegue justificar isso. E no Porto, não sei qual é o lance que estás a falar. Ficamos assim. Não sei, porque o Diogo, o lance que falaram sobre as faltas antes dos golos. Há uma cotovelada, assim. Mas não, mesmo que exista, o VAR não pode anular o gol. Não sei se sabem disso. Portanto, eu posso matar um gajo que o VAR não anulou. Não, porque o Nacional ainda recuperou a bola antes do Porto ganhar recuperar a bola. Tem a ver com as trocas, sim, tens razão, que é se a posse de bola voltar aos outros. O vídeo-árbitro não pode voltar atrás para dar amarelos, nem pode voltar atrás com esse lance para poder, tal como o lance do Gilberto com o gajo do Gil Vicente. O árbitro pode o vídeo-árbitro pode expulsar o Gilberto e não pode expulsar o jogador do Gil Vicente. E eu vou explicar porquê. Só para vocês perceberem. E quem tiver dúvidas pode deixar o e-mail que eu depois mando o livro das regras, que está lá escrito. Que é, as regras de 2021 diz que o VAR não pode expulsar, neste caso, no caso da agressão, porque, ou seja, eles viram que ele tenta bater com o outro, mas não sabem se chegou a tocar, ou seja, o árbitro só pode intervir sobre factos, não é sobre suposições. E eu quero dizer uma coisa muito importante, é exatamente por este motivo que não poder expulsar o jogador do Gil Vicente e não pode o VAR voltar atrás para dar amarelos, é que não pode anular o lance do penalti contra o Porto em Alvalade. É por isso mesmo, é porque o VAR não tem a certeza que não é penalti. E o VAR só pode intervir numa questão que é factual. Vês? Aí não era Natal, era outra coisa qualquer. Pronto. E quanto ao jogo do Farense, aquilo que os Sportingistas deviam ter dito, exatamente por mesmo motivo que estamos a marcar este penalti a favor do Sporting, é pelo mesmo motivo que não deviam anular o gol do Coates no Famalicão. É exatamente o mesmo motivo. É só isto. Quem não quiser perceber, tirem as cores das camisolas, metam lá outras e interpretem como quiserem. E vejam o lance, e acho que há outra coisa, as imagens da Sport TV que passaram e que mostraram ao árbitro nessa altura, se fosse só essas imagens eu também anularia o golo, atenção. Mas depois de ver as imagens, dá para perceber perfeitamente porque é que o gol do Coates é legal. Mas pronto, Natal e Sporting, eu acho que, como tudo na vida, acho que o Sporting também tem tido algum azar, e quando o Sporting cresce um bocadinho até ao Natal, é nessa altura, que é mais ou menos a meio da época, que é importante começar a bater nos meninos, porque senão eles podiam ter ganho uma distância que fosse dificilmente recuperável. E isso acontece, já fizeram com o Sporting este ano, e reparem bem, vou já aqui dizer que vamos lá ver quando é que vai ser o castigo de João Mário. Vamos ter um mês de janeiro daqueles, já não tínhamos há muito tempo, o mês de janeiro assim. Vamos jogar uma vez contra o Porto, contra o Braga e contra o Benfica, podendo jogar duas contra o Benfica, ou contra o Braga, neste caso, e logo em fevereiro, no início de fevereiro, quando esta coisa passar, jogamos com o Porto. Portanto, parece-me que se passarmos isto tudo ainda em primeiro ou a um ponto, sim, o que eu duvido. Tem que estar no ciclismo, não é? A etapa de montanha começa agora. Não, até agora é terreno plano. Porque temos muitos jogos difíceis e eu acho que o Sporting com calminha tem hipótese de sair ainda com boas pretensões disto tudo.
porque quem tem que gerir são os outros. Também se não tiver, é assim, eu não sei, olha, falávamos há bocado de prendinhas de Natal, que o Natal costuma trazer, vai abrir agora o mercado de inverno, não é? Em janeiro, não é propriamente em dezembro, mas é em janeiro. Não é hábito nós falarmos destas coisas aqui, não será hábito, portanto estamos a fazer mesmo um especial Natal e portanto podemos hoje, porque estamos a falar de prendas, portanto podemos hoje falar daquilo que vamos ou não contratar neste Natal, neste mercado de inverno, sendo que já se falam de alguns jovens e mais não sei o quê. Bom, já agora perguntava aos dois, então, portanto, o que é que vocês acham, o que é que acham que vamos ter direito no sapatinho da nossa árvore de Natal? Eu vou pegar ali numa coisa que o Rui disse e se calhar também explica um bocadinho a história do Natal. E o Rui tocou num ponto muito importante, que é a gestão dos balneários. E a gestão dos balneários não é deste balneário, em termos gerais. E ele há um bocadinho falou ali que nestas alturas, se calhar, quando começam as épocas ainda está tudo ali a ver quem é que é titular, quem não é, quem joga, coisa. Passa ali 2 mesinhos, 3 mesinhos e há uns quantos, se as coisas não forem bem geridas, se não houver uma organização em volta que ponha toda a gente a pensar direito, há uns quantos que começam a ficar, como o Rui disse bem, começam a ficar aziados, não joga aqui, quer lá saber... E, portanto, muitas vezes esses tais 3 meses, tipicamente que chega ao Natal, se não houver uma organização à volta, depois a malta, quando chega ao Natal, há aqueles troféus de Strompe, há aqueles prémios, porque é que uns recebem, porque é que outros não recebem. Começa a haver eu falo nisto nos troféus e nos jantares de Natal, aquelas distinções que costuma haver, aquelas homenagens, por acaso este ano não houve muito, mas aqueles rugidos da batalha, não tenho nada contra isso. Mas são coisas que a meio da época, como o Rui estava a dizer, se calhar se virmos percebemos as dinâmicas de balneário, e atenção que nem toda a gente percebe disso, e certamente há quem perceba bastante. Mas são pequenos bichinhos que em novembro um gajo diz, fulano tal, foi distinguido pelo coisa, não sei o quê. Então, mas espera aí, aquele joga, não joga, então eu não estou aqui a fazer nada. As pessoas, por exemplo, não vão ler disto nos jornais, não é? É um veneno que entra devagarinho. E se as pessoas, de facto, não têm algum cuidado, por exemplo, se calhar a pessoa pode dizer se esse tipo de prémios não devia ser só no final da época. Pronto. Que é para não levantar ali inimizades ou azias no meio das pessoas. Isto é um ponto. O outro ponto é também a história do mercado aberto. E quando os mercados estão abertos, uns andam a jogar, outros não andam a jogar, mas aquela coisa da malta chegar ao Natal, parar um bocadinho ou está quase a parar a competição, ora bem, em janeiro eu fico aqui ou dá-me jeito de saltar. Se calhar eu começo a fazer até este pensamento em dezembro, se calhar eu vou jogar, mas não vou jogar assim tanto, se calhar vou já começar a desligar os motores, porque eu quero é bazar em janeiro e quero assim ser titular do outro lado. E depois tem outra coisa, complementando isso que estavas a dizer, que é assim, quando tu fazes uns bons primeiros meses de campeonato, não é? Nós temos agora a questão do Gonçalo, do Pedro Gonçalo. Certo. Não é? É natural que a esta altura do campeonato o gajo já começa a ser bombardeado com propostas para ir para ali, para além, para não sei para onde, e mais não sei o quê. E não é agora, ele não vai ser bombardeado agora, já começa a ser para decidir em janeiro. E portanto, é natural que, e agora aqui entrando um bocadinho naquilo que tu estás a dizer, que eu estava a dizer, se calhar não é despiciente de todo que os 2 campeonatos que a gente tenha ganho, tínhamos um gajo que controlava o balneário chamado Manolo Vidal. Certo. E que desde que deixámos de ter essa figura capaz de controlar o balneário, que se calhar voltámos a não ganhar nada. E portanto... Também tinha jogadores que, calma, não é o Manolo Vidal sim, não, mas espera aí, nós temos que perceber, e desculpa lá interromper, não, continua a fazer isso. Não, eu concordo contigo, não estamos a falar... Eu sei que o Rui vai dizer que isto não é resposta para tudo, isto é só um bocadinho da resposta que a gente está aqui a dizer. Eu acho que é mais um dado para o problema, ou seja, além de tu não tens ninguém há uma série de anos, do meu ponto de vista, há muitos anos que não tens um capitão
decente, capitão, verdadeiro, como deve ser. Pronto. Há muitos anos que não tens um diretor desportivo, vou-lhe chamar assim, que mande no balneário e que tenha mão naquele balneário e que mande de facto e que obrigue e que no fundo faça uma coisa que é muito necessário para os jogadores de futebol, principalmente os mais novos, que é manter-lhes o foco onde ele tem que estar. Mas o diretor do desportivo não tem que fazer isso. Alguém tem que tomar essa rédea. Estou a dizer o contrário, alguém, percebes? Alguém que muitas das vezes não é o treinador, percebes? Não, o treinador não chega a tanto. Não, mas há aqui uma coisa que eu acho que nós temos que entender. Primeiro, para fazer daqui um parênteses, que é muita gente diz que o Sporting nunca tinha, há muito tempo não chegava ao Natal nesta posição, também nunca tinha vindo só 10 jornadas até o Natal, isso é a primeira. Certo. Pois, também é verdade. Depois, não, nós começámos por falar, deixa-me só dizer uma coisa, nós começámos por falar no Leonardo Jardim, que fomos, não virámos em primeiro, porque fomos indecentemente roubados e acabámos por ficar com os mesmos pontos do Benfica, mas em segundo lugar. Okay? Não foi mesmo. Não foi mesmos pontos. Foi com menos 2 ou com menos 3. Menos 2, já. Pronto, continua, desculpa. Esta questão da parte de gestão do balneário, é isso que é muito difícil. É muito difícil porquê? Porque as barreiras de tu não te meteres no trabalho do outro são muito tenues. Portanto, um diretor desportivo tem que ser alguém com bagagem. Normalmente hoje em dia usamos a palavra team manager porque é uma pessoa que é a elo de ligação dos jogadores com a direção e não e pode ser uma coisa de vice-versa, pode ser isso, sem dúvida. A questão é que isto assim tem que ser gajos contra queijo no futebol e hoje em dia é pelo motivo que o Ruben Amorim não quis lá jogadores batidos, foi exatamente por esse motivo, porque o Ruben Amorim assim tem uma mão no balneário e isola o balneário até da própria direção do Sporting. Se tu vais ver, há quanto tempo tu vais ver no Inside Sporting, quantas vezes é que vês muita gente, gente que vias na direção no campo de futebol hoje em dia. Vai ver lá quantas vezes é que vês lá os diretores do Sporting. A questão é que o Ruben Amorim está a fazer o trabalho dele. E fazer o trabalho dele é blindar os jogadores e o grupo de tudo. Por isso é que ele está farto de dizer nas conferências de imprensa, e sempre que pode, que ninguém tem lugar assegurado. Porquê? Porque essa mudança não dá para os jogadores planearem isso, como o Pedro estava a dizer. Essa instabilidade provoca que exista sempre procura e batalhas pelo lugar. Sim. Isso, inconscientemente, acaba porque é muito difícil hoje em dia, um jogador que ganha milhões, os miúdos hoje em dia ganham muito dinheiro, tu conseguires começar a segurar os miúdos, porque eles querem que aquilo seja um trampolim, eles querem ir-se embora. E depois, ou tens gajos batidos, treinadores batidos, que já ganharam muita coisa, e que olhas para eles e dizes, olha, baixa a bola, quem manda aqui sou eu. Ou então, tens um treinador como o Ruben Amorim, que certamente usa palavras que unem o grupo e que mostra que o sucesso dele será o sucesso deles, ou vice-versa, e que pode dizer muitas vezes, eu já fui campeão nacional, mas às vezes vocês nunca foram. Pode dizer isso, pode dizer, porque ele trabalhou com, posso ter muitas coisas contra Jorge Jesus, mas que é um bom treinador, e o Ruben Amorim já trabalhou com vários bons treinadores. O Ruben Amorim é um gajo ponderado. Eu não gostei, eu continuo a achar que o Ruben Amorim teve um preço caríssimo, e nunca vou concordar com o preço do Ruben Amorim, a menos que ele ganhe a Champions. Este ano é difícil, acho eu. Ou que ganhe uma competição europeia. Este ano é difícil, acho eu. Continua a ser. Mas é assim, eu acho que a estratégia de Ruben Amorim e a planificação de Ruben Amorim é inteligente. Ele, como ele já próprio disse, começou a ter vida a aprender, ele tem vindo a comunicar cada vez melhor, já falámos sobre isso nos programas sobre comunicação. Ele ao princípio não gostava da maneira dele comunicar, achava que ele utilizava muitos termos técnicos e táticos que não interessam para nada. Fiz um vídeo até na altura a gozar com isso, a brincar, não é gozar, porque acho que Ruben Amorim, embora seja contra o preço e contra a maneira como começou a comunicar,
acho que mesmo não sendo campeão, não pode, mesmo que não seja campeão, não pode acabar aqui, ao acabar este ano, a de viagem dele no Sporting. E porquê que eu não, exatamente para ir chegar aí, porquê que eu acho que não deve acabar? Porque mesmo que em março de 2022 venha outra direção, eu acho que era importante haver um trabalho de continuidade neste capítulo, porque isto vai dar frutos, porque se tu com uma equipa destas, com um investimento destes, baixinho, e com muita gente da academia, tu vais à Champions, já não estou a dizer seres campeão, tu vais à Champions, é a mesma coisa do que tu comprares uma coisa muito cara por questões, e isso é muito importante, e deixares que aqueles jogadores depois sejam, se depois forem vendidos pelos preços que nós achamos que vão ser, não é para logo para pegares nisso e fazeres outra vez um plantel onde vais gastar muitos milhões, é para fazer uma coisa equilibrada dentro da filosofia que o treinador pede, porque eu acho, e vendo aquilo que se passa, por exemplo, com o Leipzig não contrata jogadores com mais 25 anos. Não sei se sabem disso, mas não contrata. Eu não quero que o Sporting seja assim, mas acho que é importante haver uma mescla de mistura de experiência e juventude com, principalmente, os experientes a serem pessoas que sejam humildes, trabalhadores e que saibam estar neste negócio. Como é o caso do Seba, como é o caso do Neto. O Neto, eu trocava o Neto por 2 pontapés de baliza, já disse isso, naquilo que faz dentro de campo, mas acho que é muito importante o balneário. Acho que é importantíssimo o balneário. Não era o Ilhori por 2 pontapés. Não, isso era por dois lançamentos de linha lateral, desculpa. Pois, o Lori, acho que eu já trocava mesmo por 2 Santos e um Small. Isso já porque, o Ilhori não foi muito mais caro do que foi o... E já está mais caro do que foi o Seba. Não, o Ilhori foi mais caro quase que o Amorim. Pois foi porque ele não joga, é verdade. E ganha todos os meses ordenado. Tu pensas que o gajo o gajo não ganha a Santos o gajo não ganha a Santos de Corato e o Small. Mas olha, deixa só, mas para acabar, porque é rápido, que é. Por isso é que eu digo, a gestão do balneário tem que ser feita com, é ao milímetro. É ao milímetro, e porque, reparem bem, basta, como há pouco eu estava a dizer, e depois reforçou o Pedro, basta 1 ou 2 andarem na azia, que mesmo que não resulte em campo e que tu vais ganhando, fodem-te o balneário todo. Há ali gajos que, com o tempo, estragam-te o balneário. E se não estragarem tudo, estragam-te metade, o suficiente para tu não ganhares. Porque tu vais ver, olhas para o nosso rival, tem o plantel que tem, e tens que perguntar a eles porque é que eles não correm. E perguntas primeiro ao Pizzi, ao Jardel e depois ao Samaris. Pergunta a esses 3 porque é que eles não correm. Porque eu não vejo, vão dizer que agora o Jorge Jesus deixou de ser bom treinador. Não. Ele agora é que tem o rabo palha preso e não pode ir para cima deles. Eu acho que este ano é um ano fulcral. Porque ele agora está com esta conversa toda humilde, mas aquilo que ele quis dizer é por saber aquilo que eu acabei de dizer atrás. Sabe quando ele disse a semana passada que quem joga o melhor futebol é estar em primeiro? Lembram-se de dizer uma coisa dessas? Sim. Aquilo que ele quis foi meter pressão nos jogadores do Sporting. Por isso é que o Ruben Amorim respondeu bem, porque já sabe muito bem do que é que casa gasta. Porque quando o Jorge Jesus, Deus queira que não, só uma vez passar para primeiro, já vai dizer que é o maior e que era uma questão de tempo e que nós já estávamos a aquecer e que agora é para cima deles. Se eles hoje ganharem, o discurso já vai ser outro. Não sei, por acaso, mas tu tocaste num ponto muito importante que a malta devia pensar e até que é para não se falar. Não vacila. O Ruben Amorim sempre foi um gajo muito brincalhão e tudo mais, mas tu notas até na maneira de estar em campo. O Ruben Amorim nunca foi um jogador num nível, mas vocês viam que ele era muito inteligente a jogar a bola. Joga na posição que eu acho que é a posição que normalmente dá melhores treinadores.
normalmente é aquela pessoa que dá melhores treinadores. Ou essas centrais, guarda-redes, jogadores que vejam o jogo todo. Cuidado que tradutor também parece estar um bom treinador. Quem? Tradutor. Ele está a pensar no Mourinho. Eu percebi. Mas olha que o tradutor era defesa central no Setúbal. Era guarda-redes? Defesa central. Defesa central, guarda-redes. Olha, faz lá um favor, não estragues a piada, tá? Vá, continua. Está bem. Mania de estragar a piada aos outros. O que é importante é que o Ruben Amorim, dentro de campo, pelo menos, sempre foi um jogador ponderado, um jogador que sabia o que tinha que fazer em campo. Por isso é que ele nunca foi excelente, mas chegou onde chegou. E é isso que eu acho que ele é como treinador. Está a aprender a ser mais ponderado, está a aprender a comunicar, está a aprender a lidar com as coisas que ele já lidava como jogador, mas que agora vai ter que lidar como treinador. Porquê? Porque como jogador, tu podes responder à pressão. Como treinador, tens que convencer 20 e tal macacos a responderem à pressão, que é completamente diferente. E se não tiveres lá um diretor de comunicação, um diretor desportivo, um presidente a foder dos cornos. Desculpem lá a linguagem, mas é isto. Olha, porque deixa-me fazer uma pergunta. Já o barco para a frente, basta um gajo estar a pôr um dedo para trás que aquilo já não anda bem. Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque é assim, e por uma questão de continuidade do Ruben Amorim, levantaste uma questão que eu acho pertinente, mas que isso, do meu ponto de vista, também foi um bocadinho a continuação dele, porque é assim, é difícil tu conseguires reunir uma equipa que não tenha gente mais velha se queres ter determinado tipo de objetivo. E, portanto... Depende da idade que estás a falar. Há jogadores com 24 anos que são experientes. Não, certo, também. Olha aí, agora João Mário. Tem 27 agora, 26, né? Não. Pois, mas é isso que eu estava a dizer, ou seja, mas de qualquer das formas, por exemplo, ou seja, isso leva à questão para tu teres uma, não só interessa que o jogador seja bom de bola, não é? Mas tu tens que fazer uma avaliação do ego e da psique dele para perceber se ele é ou não é controlável no ponto em que tu estás a dizer, ou seja, que é possível o gajo ouvir o treinador e respeitar aquilo que o treinador tem para dizer sempre. Pronto. Isso até tem que ser mais forte do que bom de bola. Portanto, bom de bola passa a ser um bocadinho secundário, porque se o gajo for bom de bola e for o tal gajo que está a arremar para trás em relação aos outros, já não interessa. É isso. O que o Rui quase que está a dizer é que às vezes dinheiro a mais é mau. Ter dinheiro a mais para estourar em plantel às vezes acaba por ser pior. Não, a questão... Nós direção do Bruno Carvalho... Não, a questão... Na direção do Carvalho, o Bruno Carvalho teve na direção do Carvalho tivemos dinheiro e, na minha opinião, só gastámos bem no primeiro ano. O primeiro ano de JJ, digamos assim. Foi quando gastaste menos? Não, naquele, tu compraste o Brian na altura, compraste o Aquilani. Foi primeiro que gastaste menos do Jorge Jesus? Não gastaste menos? Dos outros dois gastaste mais e acabaste por não... É assim, é claro que uma direção, vocês têm que se pôr também do lado da direção, que foi, a direção deixou de ter um diretor desportivo, que era o Augusto Inácio, passou a ter um diretor desportivo, que era o Otávio Machado, e teve o André, não é? Há aqui uma questão pertinente, que é, o Augusto Inácio... entendia muito bem e se calhar só ele é que pode também falar sobre isso, mas daquilo que eu já falei com ele e que das experiências que já trocámos e daquilo que já falei com ele e com outros e até o próprio Bruno e todos podem reconhecer isto, que é nas primeiras 2 épocas eles tiveram que fazer muito com pouco ou com nada e um dia que eles contem as peripécias que tiveram com os jogadores, com os treinadores, para eles poderem aceitar vir para um clube que tinha o orçamento que tinha e que estava como estava, porque isso é que as pessoas quando lá estão, nós somos sócios, estamos de fora, não conseguimos entender como é que aquele chegou ali, ou como é que o Leonardo Jardim veio. Deixa-me pôr aqui uma maldade, deixa-me só aqui meter uma maldade. Às vezes os próprios sócios do Sporting, quando andam à procura de craques e andam sempre a chorar que os rivais compraram o craque não sei quantos por não sei quantos, 20 ou 30 milhões,
não estão a meter areia na engrenagem em vez de dizer assim, epá, a gente convém gajos que estejam ali de forma séria e que não estraguem, ou seja, que tenham qualidade, mas que não estraguem. Mas é isso mesmo, Pedro. Como é que tu vais conseguir, hoje em dia, o scouting o scouting, tu tens que gastar muito dinheiro em scouting, porque tu tens que ter um scouting que tenha capacidade para perceber qual é o teu modelo de jogador e qual é o teu modelo de jogador que tu procuras. O nosso é o Gezé, o Bolazi, e o Gezé, o Bolazi e o Fernando. A questão... Isso não é scouting, isso é compra por catálogo. Não, desculpa, estava numa shortlist. Eu ouvi o presidente dizer que eles estavam numa shortlist. Pois, mas isso é pior do que ir aos outlets, desculpa lá. Mas isso é prova cabal de que quem fez a gestão desta época não foi a direção. Quanto muito foi o Hugo e o Ruben. Não, o Ruben não queria, para quem não estava metido, é para trás. Isto é da altura ainda do... Isto não é do Ruben, pá. Estou a dizer desta época. Ou seja, estou a dizer que nessa época quem fez foi a direção. E estou a dizer que desta época já se percebeu que, nunca ninguém vai dizer isto publicamente, mas que o Ruben Amorim, antes de ir vir para o Sport, deve ter dito, amigos, dentro daquela academia daquela quem manda sou eu, ninguém se mete no meu trabalho. Porque ele já deve ter ouvido muitas vezes alguns treinadores dizerem isso, os treinadores dele. E perceber, como eu já vos disse, que seja em que campeonato for, até na distrital, quanto mais os jogadores tiverem 3 mundos, que é o nosso mundo, do nosso plantel, treinadores e o staff e tudo mais, isso é um mundo, uma bolha. Fora dessa bolha não existe nada. Existem outras bolhas, pois existe a bolha da família e dos amigos e tudo mais, e depois existe a outra bolha onde existe o resto de tudo. E esse resto de tudo é uma bolha que nós falávamos de vez em quando. E quanto menos lá formos, melhor. Quanto menos os jogadores virem o que é que se passa nos jornais, nas TVs e tudo mais, melhor. Mas tu hoje... Os jogadores hoje em dia têm que ser formatados para estar na nossa bolha, têm que ser trabalhados para entender que a nossa bolha é uma bolha única e que não podem deixar que ninguém entre cá. E quando nós tivermos um problema, seja o pessoal, seja o que for, ou se tivermos ouvido aquela notícia, se o empresário nos vier fazer um convite, se vier fazer que nos esteja a mexer connosco, temos que chamar o treinador e dizer, olha, passa-se isto comigo, ando mais ansioso por causa disto e tudo mais, e tentar resolver a coisa, falar, verbalizar, não tentar ser macaco do género, dizer, olha, eu agora estou com uma grande confiança, depois vou para cima deles, eles passam por mim e parece que estou parado. Isso às vezes é fodido. E isso depois prejudica as equipas. É muito difícil esta gestão. Este equilíbrio, os títulos hoje em dia que acontecem em que equipas? Vão ver como é que é a união e o trabalho nas equipas no Liverpool do Klopp. Vão ver o oposto, como é que a Juventus ganhou. A Juventus ganhou porque os outros são maus e porque a Juventus tinha uma melhor equipa cheia de estrelas. Hoje em dia estamos a ver, é palpável para toda a gente, que existem grupos que já perceberam que têm que se unir como grupo, como o do Inter e do Milan, e se calhar vão fazer uma gracinha. E na Juventus ainda tens outra coisa. E tu na Juventus ainda tens outra coisa, que é o gajo mais estrela daquela equipa, é o gajo que mais se empenha. Portanto, é verdade, é isso mesmo. E quando tu vês jogadores a dizer, foi o Ronaldo que me ensinou o que é que eu devia comer, como é que eu devia fazer e tudo mais, estamos a falar das Juventus, não é que a Juventus seja melhor que o Sporting, não é, mas tem mais guita. A questão é essa. E tu vais ver como é que tu geras egos de gajos que ganham milhões. Alguma vez algum jogador hoje em dia sente a pressão, como sentiam, vai lá perguntar aos gajos que jogavam no Sporting aqui há 30 anos e há 20 anos, se eles pensavam assim, bem, eu amanhã posso deixar isto que eu já ganho em bué de milhões, já não posso estar tranquilo durante uns bons anos. Uma vez, há gajos com 24 e com 25 anos não precisam fazer, o Jessé não precisa jogar a bola mais na vida, pá. Um gajo que tem 2 pés parece ser 2 tábuas de engomar. E que tinha qualidade. O pior é que esses gajos têm qualidade. Esse gajo tem qualidade, não é? Mas aquela cabeça... sim, eu disse isto ironicamente, né? O gajo, ele tem qualidade. Né? O problema é que a cabeça é que manda em tudo. Nos pés, nas mãos, na cabeça. Portanto,
Eu também. Gajo sério. Gajo sério dentro de campo. Pelo menos sempre deu essa ideia, que era um gajo sério dentro de campo. Pá. Vocês lembram-se do Aquilani? Sim. O Aquilani não, já estava em uma fase muito descendente quando veio para o Sporting. Mas eu lembro uma frase do JJ sobre ele, por causa de um treino, em que ele disse, eu ia pedir ao Aquilani para fazer aquilo, mas ele já sabia fazer. Ele sabe tudo o que tem que fazer de campo. Ele já não consegue fazer tudo o que fazia, mas ele sabe, e é muito importante porque ele ajudou muito o William a posicionar-se de maneira diferente. E isto vale pontos. Porque tu hoje em dia, agora nas prendas de Natal, tens que ir buscar um gajo para substituir o Palhinha quando é preciso, porque o Mateus Nunes está-se a adaptar ali, mas o Palhinha levou o quarto amarelo a um destes grandes jogos que não vai lá estar. É certo. Depois, tens que ir buscar o central e tens que ir buscar o ponta de lança. Há muita gente que diz, eu não gosto do Rodrigo Pinho, eu não gosto aqui. Se conseguiria buscar melhor com 1 milhão, eu não sei quanto é que custou o Rodrigo Pinho, atenção, mas eu não dava mais de 1,5 milhão para ele. Não dava. Pronto. Se for mais que 1,5 milhão, vamos comprá-lo não sei. 5 milhões, vais ver. Pois, é que eu lembro quanto é que custou o Luís Filipe e quanto é que custou o Slimani. O Luís Filipe custou 300 e tal mil euros. Deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que tinha o microfone fechado e há bocado, se me virem no vídeo a falar sem dizer nada, eu estava a dizer que para mim um grande jogador é o Bruno César. E que se pedisse, porquê? Porque se pedisse ao gajo para ficar em campo a fazer de posto, o gajo mete o braço. Já te ouviu. Não ouviste, mas eu acho que mais ninguém ouviu. Eu acho que tinha o microfone fechado. E portanto, eu acho que esses jogadores fazem falta ao Sporting, mas não seja, primeiro, ética de trabalho. É preciso jogadores que tenham ética de trabalho, que se entreguem ao trabalho e que queiram e que sejam também ambiciosos, obviamente, e queiram ajudar os miúdos mais novos que vêm da academia. Depois, que sejam gajos que se sacrifiquem pelo clube. Ou seja, o Bruno César... Não é para sacrificar-se pelo clube. Eu explico-te qual é a minha posição. Enquanto cá estão, dão um litro. Isso. Opa, é o que eu te digo. Tu podes pedir ao Bruno César que faça de maqueiro que o gajo vai fazer. Tu podes dizer ao gajo para ir fazer de guarda-redes que o gajo fazia, percebes? Não interessa... ou seja, é um gajo que... Basicamente, o que tu estás a dizer é... Tens que, e é aquilo que eu entendi, e é aquilo que eu também quero dizer, tens que buscar tipos de gajos. O tipo do gajo que quer aparecer e quer certo. Muito aparecer, certo. O tipo do gajo que quer provar que não era uma merda, claro, yes. E o tipo do gajo que quer provar que, mesmo pela idade que tem, que fez uma grande carreira não sei onde, que ainda continua a ser bom. Não. Ou seja, que todos tenham motivos à partida para quererem estar aqui. Mas tem que ter um gajo que já não quer nada. Mas tem que ter uma coisa que eu acho que é muito importante, tem que ser motiváveis. E algumas vezes os jogadores já não são... É o que o Rui estava a dizer exatamente, e eram as três formas de os motivar. Porque um jogador pode ter 50 anos, e eu prefiro um gajo que queira, de facto, bem ao clube em que está, que lhe paga, ok? Não estamos a falar de jogadores que vêm jogar para o Sporting de Borla, não é para o Sporting nem para o clube nenhum. Eles recebem para lá estar a jogar, ok? Portanto, e não é pouco. E, portanto, nós não estamos a fazer favor nenhum a ninguém. As pessoas devem lá jogar e devem dar um litro. Eu só quero pessoas que deem um litro e que pensem primeiro no clube em vez de nelas. Porquê? Porque o Bruno César, se pudesse chutar de longe e marcar um grande golão para ficar no coisa, chutava e marcava. Mas se fosse preciso ir jogar para o lateral esquerdo ou para o lateral direito, mas não havia mais ninguém e o gajo tinha que ser lá posto para fazer aquele trabalho, o gajo ia. Se fosse preciso ir para o banco... Mas porquê é que achas que o Nuno Santos está a ser... O Nuno Santos é profissional e dá tudo. É normal, mas o Nuno Santos tem que provar de leão ao peito que não é lampião, entre aspas. Exatamente, também toda a gente duvidou dele para ele ser do Benfica. Que eu acho que isso não interessa muito naquilo que toca ao profissionalismo. Mas ele quer provar... Aliás, e ele para ele quer provar ao Porto e ao Benfica que estiveram errados em dispensá-lo. Exatamente. Bom, pessoal, estamos nas 7h30. Tem a oportunidade certa para fazer. Estamos nas 7h30. Pedro, tu não tinhas de ir embora? Sim, pronto. É só para completar, só aqui os 5 minutos de tolerância, e é dizer assim, e um bocadinho até fazendo aqui a súmula da conversa, em relação às prendas de Natal, que é, há duas formas e acho que o Rui vai concordar comigo, há duas formas de elevar valor desportivo num clube ou numa equipa.
a maneira como o Benfica fez quando começou a década de 2010, que foi atirar milhões e milhões para dentro de um plantel, esmagar completamente por atirar dinheiro, ou então, como o Rui está a dizer, e em parte é um bocadinho a estratégia que está a ser feita no Sporting, fazer aquilo que o Porto nos anos 80 fez. Criou um grupo e uma maneira de estar, independentemente de se gostar ou não, é um grupo, não era com dinheiro, que aquela malta era aliciada, foi moldado um grupo com uma determinada mentalidade que durou à vontade aí uns bons 30 anos, porque depois foram substituídos um de cada vez e a chama daquela mentalidade manteve-se. Eu acho que para quem não tem dinheiro, a única forma que está lá está, fazendo aqui um bocadinho a síntese, é a ética de trabalho, a maneira de estar. Às vezes é preferível sem grandes dinheiros e trabalhar com malta certinha e manter essa conduta. Fazendo também aqui um bocadinho já o final. Prendas de Natal, por isso, cuidado. Às vezes as melhores prendas não precisam ser as mais caras, é como a gente também tem que dizer aos nossos filhotes. Tem que ser prendas que lhes sejam úteis, não é? Isto é um bocadinho de moralidade, mas é um bocadinho assim. E que tem venham que ser acrescentar, em vez de tirar. Exatamente, que venham acrescentar, não é só mais o boneco. Estamos a falar mais aquele boneco, não, olha, a gente trouxe-te este boneco porque tu agora já podes brincar a esta brincadeira. Pronto, não estou aqui a ser do pai intolerante ou do pai que dá a dar aqui a moralidade, mas pronto. Mas, de facto, é um bocadinho assim. Rui, para fechar. Para fechar, queria desejar a todos os sportinguistas um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Quero dizer apenas que espero que estas prendas de Natal e esta gestão agora deste mercado de inverno sejam, como o Pedro Giada disse muito bem analisadas. Eu acho que 2 dessas escolhas já eram escolhas no início da época, e isso sim. Isso é assim que se trabalha. Porquê? Porque e que neste mercado de inverno se venha colmatar algumas falhas que o plantel tenha, algumas necessidades do plantel, e que se comece já a trabalhar a época 21-22, que é assim que se tem que fazer para finalizar sobre a história do Natal e sobre aquilo que tem dito. Em volta de tudo isto, desta mentalidade que o Pedro acabou de dizer, que é uma questão de mentalidade, são importantes fatores. Ter um plantel unido com o treinador, a direção saber como é que há de... esta parte, eu juro que não estou a ser irónico isto que vou dizer, juro que não é nenhum sarcasmo. Não sei se é a direção que há de o fazer. Eu acho que a direção não é capaz de fazer, acho que teremos que ser nós. Todos os sócios têm que entrar dentro dessa mentalidade e tirar de fora dessa mentalidade as direções. Ou seja, as direções sabem para que clube é que vão. Ou seja, já sabem que tipo de mentalidade é que vão lá apanhar. A exigência é que vão lá apanhar. E nós temos de estar todos unidos para qualquer presidente, qualquer jogador, qualquer treinador que venha para o Sporting, que saiba que nunca vai ser por falta de apoio, que não há de ganhar um jogo, mas que também nunca vamos deixar passar em claro nenhuma falta de respeito ao Sporting. E isto tem que ser todos. Mas isto tem que ser uma coisa clarinha como a água para todos. Só quando isso acontecer é que eu acho que esse tipo de mentalidade vai acontecer. Porque se tu vais ver, 90% das coisas que acontecem no Sporting nunca aconteceriam no Porto. Nunca. Quantas vezes já viram meninos do Super ir buscar jogadores à noite para ir para quantas? N. Até renovações e tudo mais, não vou entrar por aí. A questão é, nós temos que perceber que cada macaco tem que estar no seu galho, mas temos que todos fazer o nosso trabalho para empurrarmos todos o barco para a frente. E nunca andar aqui a lutar porque, vou fazer isto porque gosto deste presidente, ou porque não gosto do outro, ou porque gosto do outro e não gosto deste. Os presidentes são empregados do clube. Portanto, qualquer gajo que se queira se candidatar ao Sporting vai ter que dizer assim, eu se calhar, porque toda a gente se candidata porquê? Porque acham que vou para ali, estou num grande player, é muito nice. Quando qualquer pessoa perceber que ser presidente do Sporting não é para qualquer um, e tens que ter mesmo um grande arcabouço, aí é que vamos ver raramente gajos a candidatar-se ao Sporting. E é isso que eu desejo que todos os sócios pensem, que nós temos que lutar contra tudo aquilo que tem sido feito e que comecemos 2021
a saber dividir aquilo que é desportivo daquilo que é associativo e saber que vamos apoiar sempre todas as equipas e todas as modalidades, mas vamos lá estar sempre para que nenhuma direção faça aos sócios nem ao clube o que esta ter feito, o que a anterior e todas as anteriores possam ter feito, para que nenhuma de futuro sequer pense ou ouça fazer. É só isto. Sim, mas eu não começo já a desejar coisas felizes. Gil! Vou terminar. Bom, pessoal, obrigado a todos pelas palmas. Houve palmas aqui. Feliz Houve Natal. palmas para o meu discurso aqui. Houve palmas, obrigado a todos. Feliz Natal. Meus gatos bateram palmas. Feliz Natal a todos. É os nossos desejos. Eu falo agora aqui pelo grupo. Para a semana, em princípio, estaremos de volta com outro tema. Talvez. E para o ano, se como o leitão do Geada. Tenho que trazer, tenho que tratar. O leitão do Geada. Sim. Tens noção que isso pode ser de alguma forma mal interpretado. Pronto. Um bom Natal para todos. Que seja um Natal para vocês também, para as vossas famílias, para quem nos vê. Não se esqueçam, subscrevam o canal, sigam nas nossas redes sociais e para a semana estamos de volta com outro tema que não será o Natal, com certeza. Um abraço a vocês os dois. Um abraço. Um abraço. Força.